Olá, tudo bem com você? Quero te convidar para iniciar e ir até o final essa jornada comigo, Pastor Paulo Rafael, nesse estudo aprofundado, detalhado do livro do Apocalipse. Essa é a primeira lição, apenas a primeira. Nós teremos aí pelo menos 25 lições pela frente, tá ok? Esse é o primeiro vídeo, primeiro episódio dessa série especial sobre o livro do Apocalipse. Seminário Revelações do Apocalipse, seja bem-vindo. E o primeiro tema é o Apocalipse, um livro aberto. Esse é o primeiro tema. Eu já quero ir direto para o objetivo desse estudo, que é entender, compreender que o Apocalipse ele é a revelação de Jesus Cristo. Se você tiver a curiosidade, dá até um Google e pesquisar como que é o nome Apocalipse em inglês, o livro do Apocalipse, lá está escrito Revelation, ou seja, revelação. Por quê? Porque Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. No primeiro verso do Apocalipse está dizendo lá, revelação de Jesus Cristo. E entender também, compreender que a Bíblia deve ser a sua própria intérprete. Isso mesmo, nós vamos utilizar a Bíblia aqui como intérprete dos símbolos do Apocalipse, tá bom? A maioria das pessoas ama e respeita a Bíblia, e o interesse por compreendê-la cresce a cada dia. Porém, muitos têm dificuldades em interpretar o Apocalipse por conta de sua linguagem simbólica e também profética. No entanto, a própria Bíblia oferece as chaves para compreender esse livro fascinante. Neste estudo, você terá a oportunidade de explorar profundamente os mistérios do Apocalipse. Vamos lá? Estamos só iniciando. O Apocalipse, ele não é um livro fechado. O anjo de Deus ordenou que ele não fosse selado. Isso está lá em Apocalipse 22:10, que eu inclusive deixei na tela aí para facilitar. O anjo diz: "Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo." E também ele é um livro aberto. Se ele não é fechado, ele é aberto. Mas especialmente para qual época? Para a nossa época. Tanto é que lá no verso 12 de Apocalipse 22 diz: Eis que venho sem demora e comigo está o galardão, né? Ou seja, a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Você vê que no verso 10 termina dizendo que o tempo está próximo. O Apocalipse é um livro para os nossos dias. Para os nossos dias mais do que para qualquer outra época. Participando deste estudo, você descobrirá que, assim como uma pequena semente, né, dentro de uma pequena semente contém uma grande árvore em potencial, né, porque ela vai se tornar, o Apocalipse ele contém a chave mestra que abre toda a Bíblia, onde se destacam diante de nós os principais temas da revelação. Vamos começar com as perguntas? Vamos lá? O primeiro tópico é: como entender o livro do Apocalipse? Pergunta número 1. O Apocalipse ele passou por 5 etapas antes de chegar até nós. Quais são essas 5 etapas? Nós vamos recorrer ao capítulo 1 do livro de Apocalipse, versículos 1, 11 e 19. Tá ok? Tá tudo na tela para facilitar. É bom que você pegue a sua Bíblia, acompanhe, mas já tá tudo aqui na tela mastigadinho para você, tá bom? Vamos ler primeiro o verso 1. E o verso 1 nós vamos responder essas 4 perguntinhas ali, tá bom? Vamos lá. Preste bem atenção. O verso 1 de Apocalipse 1 diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a entender, deu a conhecer ao seu servo João. Você vai ver que às vezes eu vou trocando algumas palavras que eu estou acostumado com a nova, com a Almeida Revista Atualizada, né? Então, às vezes eu leio, estou lendo, mas na minha mente está outra versão da Bíblia. Mas vê lá, você vê que está tão mastigado que eu já deixo em destaque aqui as respostas, tá? Tá em branco ali no texto bíblico a resposta. Então vamos lá. Então, Deus deu a revelação a quem? A quem que Deus deu a revelação? A Jesus Cristo, isso mesmo.
Se você respondeu Jesus Cristo, você acertou. E Jesus Cristo a enviou por intermédio de quem? Por intermédio de quem Jesus Cristo enviou a mensagem, a revelação? Por intermédio do anjo. E o anjo a noticiou a quem? A João, o apóstolo João, que estava exilado lá na ilha de Patmos. Nós já vamos falar sobre isso também, né? Para mostrar aos quem? O que ele deveria mostrar? A quem as coisas que em breve devem acontecer? Tá tudo ali no texto. Aos seus servos. Então essa é a resposta. Deus deu a revelação a Jesus Cristo, que por intermédio do anjo noticiou a João para mostrar aos seus servos, né, as coisas que em breve devem acontecer. Ok? Vamos lá, ainda tem mais uma perguntinha dentro dessa. E nós vamos ler agora os versos 11 e 19. Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Verso 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Aqui eu não destaquei porque já está em destaque ali a resposta no verso 11, né? João recebeu a ordem de escrever o que havia visto e enviar às 7 igrejas. Então tá muito claro aqui, né? Esse foi o método. João escreveu o livro do Apocalipse, né? O livro de Apocalipse na rochosa ilha de Patmos. Isso está registrado lá em Apocalipse 1:19, né? Olha, deixei o texto aqui para você também, ó. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, a ilha de Patmos, ela fica no mar Egeu, né? Para onde havia sido exilado, ele havia sido enviado para lá, né? Como prisioneiro pelo imperador Domiciano, ok? Naqueles dias, Patmos servia como uma prisão de segurança máxima. João escreveu então o livro do Apocalipse sob circunstâncias difíceis, desanimadoras. Esse foi o cenário ali. João era prisioneiro naquele momento, ok? Vamos lá, a segunda pergunta. A quem Deus prometeu uma bênção especial? Apocalipse capítulo 1, verso 3. Lá diz: Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Então a resposta ali é bem-aventurado aquele que, se você respondeu lê, corretíssimo. E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, ok? Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, a razão principal da bênção aos que estudam e obedecem à palavra de Deus é o seu conteúdo. Tá aí a importância de a gente estudar a palavra de Deus. O próprio Jesus disse lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. E são elas mesmas que testificam de mim, que dão testemunho de mim. O quê? A palavra, a Bíblia, a Escritura Sagrada. Aqui o Evangelho de João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, tá? O discípulo. Deixa eu dar uma curiosidade para você nesse verso, uma curiosidade interessante. Até se você olhar em outras versões bíblicas, como a Almeida Revista Atualizada, lá tá a primeira frase ali em os que leem, né? Está no plural. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Está tudo no plural. Por que aqui está bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem? Primeiro no singular e depois no plural. Porque a tradução ali falhou nas outras versões. Porque era costume uma pessoa se levantar para ler, né, na sinagoga, no tempo de Cristo, ali no tempo de João, e as outras ouviam. Ou seja, eram abençoados tanto aquele que lia quanto aqueles que ouviam. Ok? Era um momento, era uma época, né? Bem mais difícil do que hoje. Hoje, se a gente quer uma Bíblia, a gente consegue até de graça, né? Doado por alguém, por alguma igreja. Naquele tempo a Bíblia não era como é hoje, né?
não havia imprensa, eram rolos grandes, era muito caro, então havia ali um exemplar em cada sinagoga, nem todos os livros, geralmente, e também nem todos liam, né? Então tinha sempre uma pessoa ali que se levantava para ler as escrituras. Mas ela não era mais ou menos abençoada do que os que ouviam também. Todos eram abençoados, né? Então essa bênção especial Deus prometeu àqueles que... Outra coisa, aquele que lê, aqueles que ouvem, mas especialmente aqueles que guardam. Não é guardar no sentido de decorar. O guardar aqui é no sentido de obedecer, ok? Obediência. Vamos à pergunta de número 3. A pergunta de número 3 diz assim, ó: que método usava Jesus para explicar as profecias? Agora nós vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 27. Olha que interessante esse verso. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, do próprio Jesus, em todas as Escrituras. Então, tá muito fácil, né, de responder, né? Esse jeito que eu deixei aqui para você está muito mastigado. Então, e começando por quem? Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Isso mesmo, em todas as Escrituras. O método de Cristo era permitir que a Bíblia se explique a si mesma. A chave que abre os mistérios do Apocalipse está no estudo do Antigo Testamento. Olha que curiosidade legal: dos 39 livros do Antigo Testamento, o Apocalipse cita 27 deles. E dos 404 versículos que estão no Apocalipse, 276 são citações de outros autores bíblicos, ou seja, do restante da Bíblia, né? Por isso, o mistério que envolve os símbolos do Apocalipse se torna claro quando estudamos outras passagens bíblicas sobre o mesmo tema. Nos dias de Jesus, os teólogos tinham o Talmud, que era uma espécie de enciclopédia teológica, contendo as explicações da tradição e dos teólogos. Nosso Senhor, porém, não lançou mão da teologia contemporânea nem da tradição, né, para entender as Sagradas Escrituras. Ele procurou na Bíblia a explicação que os crentes precisam. Sem dúvida, o autor da revelação estava estabelecendo um princípio básico: a Bíblia deve explicar-se a si mesma. Como cristãos, utilizaremos o método de Cristo. Deixaremos de lado as explicações humanas e estudaremos a revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse. Quando não entendermos alguma coisa ou precisarmos completar algum pormenor, procuraremos a explicação ou complemento no restante das Escrituras. Muito bem. Agora nós vamos avançar para a pergunta de número 4. E nós entramos aqui num outro tema, que é a comunicação por símbolos. Que método, presta atenção na pergunta 4, que método Deus usou para dar a João a revelação do Apocalipse? A resposta está no capítulo 1 de Apocalipse, versículos 11 e 12, que diz assim: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí João diz assim, ó: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candeiros de ouro. Candelabros aqui tá nessa versão, né? Candelabros de ouro. Então, o método que Deus usou, né, para dar a João a revelação foi como? Escreva num livro o que você o quê? O que você vê, né? Escreva o que você vê. E diz que João, voltando-se para ver quem falava, né? Ao se voltar, ele viu o quê? 7 candelabros de ouro. Ao se voltar para ver quem falava, ele viu 7 candelabros de ouro. Ao ler o Apocalipse, notamos que Deus estava mostrando incidentes e fatos que o seu servo via com os seus olhos e ouvia com os seus ouvidos. Portanto, João, ao informar as visões, diz: eu vi, ou olhei e vi, né? E ouvi, perdão,
ou algo semelhante. Pelo menos isso ocorre 73 vezes no livro do Apocalipse. Em Apocalipse, Deus está apresentando acontecimentos, nações, movimentos religiosos e organizações em mensagens como em filmes com imagens e palavras. Foram uma espécie de uma revelação audiovisual, ok? Em alguns momentos ele via, em outros momentos ele ouvia, enfim, ok? Pergunta de número 5. Por que Jesus falou em parábolas e nos deu o livro do Apocalipse em símbolos? Por que Deus, né? Por que Cristo utilizou esse método? Vamos ver o que diz Lucas capítulo 8, verso 10. Jesus respondeu: A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então a resposta é para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isso mesmo. Mas por quê? Jesus ele falou em parábolas para que somente as pessoas que estavam relacionadas às coisas espirituais entendessem. Se o Apocalipse ele tivesse sido escrito em linguagem literal, os inimigos de Deus o teriam destruído. O livro não teria chegado até nós. Deus, em sua sabedoria, apresentou suas mensagens em linguagem compreensível somente para os seus servos, de acordo com Apocalipse capítulo 1, verso 1. Os símbolos, eles não impedem a compreensão, porque a Bíblia nos dá o seu significado. Como exemplo, vejamos 3 símbolos proféticos e deixemos que a Bíblia nos diga o que significam. Escreva aí, né? No caso, nós vamos escrever aqui na tela o significado encontrado ao lado de cada um desses símbolos. Em profecia, quando nós vemos um animal, o que ele representa? O que significa um animal em profecia? Qual que é o símbolo que ele representa? Vamos ver o que diz Daniel, capítulo 7, verso 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino. Já vou deixar a resposta aí, ó. Reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços, ok? Vamos ver mais um símbolo? Aqui está mais um símbolo, águas. O que seria águas em profecia? Em profecia, tá? Eu estou dando ênfase nisso porque não é toda vez que aparece água na Bíblia vai significar, né, o símbolo dele aqui, que nós vamos mostrar. É em profecia. O anjo disse ainda: as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Isso está lá em Apocalipse 17, verso 15. Vamos ver aqui a resposta? Tá fácil, né? Águas em profecia significa povos, multidões, nações e línguas. Vamos ver mais um símbolo profético, lá em Ezequiel 4, versos 6 e 7. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém e com o braço descoberto profetize contra ela. Então, um dia em profecia é igual a que tempo? Que quantidade de tempo? Para cada dia, um ano. Então, um dia em profecia significa um ano. Nós temos várias profecias na Bíblia, especialmente em Daniel e Apocalipse, que você faz ali usa a fórmula, né, que diz aqui é o capítulo 4, e você vê, Números também tem essa fórmula, né, no livro de Números, você vai ver que essa fórmula é um dia significa um ano, ok? Muito bem, vamos passar para outro tópico aqui na pergunta de número 6. A autoridade da profecia bíblica. Quanta segurança existe na palavra profética? Será que existe alguma segurança? Vamos ver aqui o que diz o livro de 2 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, verso 16, verso 18 e verso 19, ok? Vamos lá. Diz assim, verso 16:
porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Verso 18. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. E o verso 19. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então, assim temos ainda mais o que? Segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Fantástico, né? Então, essa é a autoridade bíblica, ela é segura. Você pode confiar, como diz Pedro ali no início, né? A gente não está falando aqui por meio de fábulas, né? De historinhas, né? Contadas engenhosamente, né? Criativamente inventadas. Não, nós somos testemunhas oculares. Interessante, né? Muito forte aqui. Pedro foi alguém que viveu com Cristo, né? Então ele dá essa segurança, né, de que a Bíblia ela é uma autoridade. Vamos à pergunta de número 7. De que coisas Deus nos adverte ao interpretar a profecia? Vamos ver aqui. Existem cuidados, existem perigos, né? Vamos ver o que diz 2 Pedro capítulo 1, verso 20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Olha só, nenhuma profecia provém de pessoal interpretação, ok? Então vamos à resposta aqui, ó. Nenhuma, o quê? Tá lá em branco ali, ó. Profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Essa é a resposta, tá certo? Vamos ver mais um texto? Tem mais um texto aqui dentro aí da pergunta número 7, né, de que coisas Deus nos adverte ao interpretar a profecia. O próximo texto está em Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, a Bíblia não é um livro que eu possa acrescentar alguma coisa ou retirar alguma coisa. É o que está ali, é aquele conteúdo, ele é inspirado por Deus. Eu não posso acrescentar nem tirar nada. Então, se alguém lhes fizer qualquer o quê? Acréscimo, vamos colocar a resposta? Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Olha que interessante isso aqui, ó. A falta de sinceridade acaba impedindo as pessoas de sua capacidade de entender a mensagem profética. Por esse motivo, muitos veem a revelação do Apocalipse como obscura e fechada. Como exemplo, nós vemos um caso no Antigo Testamento. Vamos ler esse texto aqui, ó, Isaías 29, versos 10 a 14. E depois nós vamos ver aqui Cristo confirmando essas palavras de Isaías lá em Mateus. Vamos ler o texto? Eu, inclusive, deixei aqui em destaque uma frase interessante. Vamos ler o texto. Isaías 20, versos 10 ao 14. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. E se derem o livro a quem não sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa,
e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Forte isso, né? Até coloquei uma figurinha ali de uma pessoa cega, né? Tentando tatear, né? Tentando encontrar ali algo seguro para se firmar. E realmente é isso que acontece. Muitas pessoas querem honrar a Deus com os lábios, mas o coração mesmo está longe. E olha que interessante. Preferem seguir o que? Mandamentos ensinados por homens. Isso se chama tradições. Nós temos a revelação de Deus que nos traz segurança em sua palavra. E olha que interessante. Jesus ele confirma essas palavras de Isaías aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 14. Olha o que diz lá, ó. Assim neles se cumprirá a profecia de Isaías. Ouvindo vocês, ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, né? Porque não tem o coração sincero, o desejo, né, de conhecer, mas já tem pressupostos ali do que acredita ser verdade. Nós nunca podemos nos aproximar da Bíblia desta maneira, desta forma. Provavelmente, quando nos aproximamos da Bíblia, muito provavelmente, ela vai contrariar muitas das nossas crendices, muito daquilo que nós aprendemos, muito daquilo que é tradição. Então, quando você se aproximar da Bíblia, com sinceridade, esteja preparado, porque a Bíblia pode lhe causar um mal-estar nesse sentido, né? De confrontar aquilo que você acreditava ser o certo. Vamos à pergunta de número 8. Quanto da Escritura é inspirado? Quanto? Que quantidade da Escritura é inspirado? Olha o que diz 2 Timóteo, são palavras do apóstolo Paulo, né? Ao jovem pastor Timóteo, lá no capítulo 3, verso 16. Eu já deixei até destacado ali o quanto da Escritura é inspirado, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, da Escritura é inspirado por Deus? Toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqui eu quero trazer mais uma curiosidade para você. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras a Timóteo, queridos, nós só tínhamos o Antigo Testamento naquela época. Eles, né, nós não, eles, né? O apóstolo Paulo só tinha o Antigo Testamento. Então, quando ele está falando que toda a Escritura é inspirada, ele não está falando nem do Novo Testamento. Ele está falando do Antigo Testamento. Claro que o Novo Testamento também é inspirado por Deus, mas eu digo ali, naquele momento, cronologicamente, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Até porque o apóstolo Paulo vai ser o primeiro teólogo do Novo Testamento. Ele é o primeiro que começa a escrever. A Bíblia não está ali em ordem cronológica, os livros. Então, de repente, a gente olha ali Mateus, Marcos, Lucas, João. Foi naquela sequência que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento. Não, nenhum desses foi Paulo. Nenhum desses é o autor Paulo. Paulo vai escrever, é o primeiro a escrever, né? Mas as suas cartas ali não estão no início do Novo Testamento. Eu estou dizendo isso só para você se contextualizar de que Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, quando ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ok? Vamos lá, temos só mais duas perguntinhas. Pergunta de número 9, né? Entramos no tópico aqui, as bênçãos do estudo. Que segurança temos de que poderemos compreender o significado das revelações que Deus nos dá em seu livro sagrado? Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 7, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, qual que é a resposta aqui? Se alguém quiser fazer o quê? A vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, que segurança que eu tenho, né, de que nós podemos compreender o significado das revelações que Deus nos dá em seu livro sagrado. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Não é da tradição de homens, é da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, é o que está na Bíblia. A tua única segurança, minha única segurança é a palavra de Deus. Vamos à última pergunta? Que promessa Jesus fez aos que lhe obedecem? A
Apocalipse capítulo 3, verso 10. Lá diz assim, ó: Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Fantástico, né? Essa é uma linda promessa que Cristo faz aos que lhe obedecem. Lembra que eu falei? Que guardam as coisas nela escrita, lá em Apocalipse capítulo 1? Pois é. Então, se você guarda as palavras da minha perseverança, se você obedece, você vai ser livre, liberto, livrado, né? No momento da provação. Fantástico, não é mesmo? Bom, chegamos ao final desse estudo. No finalzinho de cada estudo, nós vamos fazer aqui um compromisso, né, diante do estudo que nós fizemos. E a decisão nossa hoje será a seguinte: eu espero que você, obviamente, você é livre, né, para tomar essa decisão. Claro, totalmente livre. E eu quero firmar esse compromisso aqui, meu pessoal, com Deus. Se você quiser fazer isso, se comprometa também nesse momento. Compreendo o grande privilégio que Deus me dá de conhecer as verdades espirituais referentes a Jesus no livro do Apocalipse e desejo respeitar sua santa vontade. Se você, assim, deseja fazer também essa decisão, diga aí no seu coração amém. Pode ser de forma verbal, audível, mas seja sincero com Deus diante dessas verdades que nós aprendemos hoje, se você realmente deseja amar, respeitar e obedecer ao que está escrito na verdade da palavra de Deus, que é a revelação do próprio Deus, ok? O próximo estudo nós vamos falar sobre o personagem central do Apocalipse. Não deixe de comentar nesse vídeo. Se você tiver também alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, algum pedido de oração, como eu disse, fique à vontade para comentar, mas faça pelo menos um comentário ali, deixa ali um joinha, né, um like. Se você achar que deve compartilhar esse vídeo com alguém, também compartilhe. Compartilhe nas redes sociais, no Facebook, aonde você quiser, tá bom? Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo estudo. Forte abraço. Tchau, tchau.